Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês aqui mais uma vez, aqui pelo Instituto Ivan Martins, com o Consciência Paranormal. Se você ainda não está inscrito, não é? Agora é a hora. Se inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar com esse trabalho, trazendo pessoas incríveis. É um grande prazer ter vocês aqui. E lembrando que aqui somos todos alunos, os mestres não estão entre nós. Então, as observações de vocês também são bem-vindas, não é? E estamos todos aprendendo, todos com todos. Acho que é assim que funciona. Hoje eu trago uma pessoa muito interessante, vocês vão gostar bastante. Ele fala sobre o magnetismo, ele fala sobre o poder, né, da mente. E ele é um especialista na mente humana. Fernando Liberal tem 40 anos, ele nasceu no Rio de Janeiro, numa comunidade, né? Teve a mãe como exemplo, que criou 2 filhas sozinha dentro de uma situação de guerra. Quem conhece Rio de Janeiro sabe o que significa viver, né? Crescer dentro de uma comunidade, onde tem gente maravilhosa, a maioria absoluta, mas convivem com muitas situações. Então ele traz para a gente uma mensagem, acho que acima de tudo, além do trabalho maravilhoso dele, uma mensagem de que é capaz, não importa o que você esteja vivendo hoje, a gente pode mudar completamente, né, o destino. Que destino é aquilo que a gente traça. Muda o passo, muda o destino. Querido, obrigado por aceitar estar comigo. Obrigado. Tá? Que prazer ter você aqui. Obrigado, Ivan. Hoje, tudo está muito solto, né? Tudo está muito solto. A gente vê cursos de hipnose, cursos de magnetismo em qualquer buraquinho aí, estão dando curso, estão falando. Eu, como terapeuta, sei da gravidade de uma coisa mal feita, né? Uma coisa sem embasamento. Fala um pouquinho como que você chega, né, nesse trabalho e como você desenvolve esse trabalho hoje. Conta pra gente. Então, Ivan, primeiramente, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar falando e ajudando e trazendo um pouco de conhecimento. A casa é sua. Então, hoje em dia, as pessoas estão precisando muito de atenção, só que não é atenção do tipo, fala comigo. É uma atenção, não fala comigo. É muito mais não verbal do que verbal. Sempre foi assim, só que a situação está piorando. Hoje a gente está vivendo um mundo cada vez mais com uma necessidade muito grande de entender as emoções, entender o que está acontecendo dentro da gente. O que está vindo. Exatamente. Cada ano que passa, você tem epidemias, você tem doenças. E o que será que isso está trazendo para a gente? Todas as outras movimentações. Agora a gente tem uma mancha no Sol. Olha, essa mancha no Sol, segundo a NASA, ela é preocupante. Então o que isso está dizendo para a gente? Que muitas mudanças estão sendo feitas. Provavelmente por alguma coisa muito maior. As pessoas estão despertando. E despertando essa consciência que todos têm, mas muitos estão adormecidos. Então eu venho com a proposta de mostrar uma direção. Muitos me perguntam assim, Ivan, o pessoal te chama de seta. As pessoas me chamam de asceta. Seta é um nome que as pessoas colocaram para mim pelo fato de eu mostrar uma direção. Eu não sou um caminho. Caminho, cada um tem o seu. Só que eu sou uma direção para você se encontrar na espiritualidade agora. Sem dogma, sem religião, Sem doutrina. sem crença, sem doutrina. Porque quando a gente rotula, já era. A gente se perde. Então o magnetismo vem com essa ideia. É uma disciplina milenar que tem no mínimo 4, 5 mil anos. No mínimo. Isso eu estou dizendo de registro arqueológico. Onde a gente via claramente vários sacerdotes egípcios impondo as mãos sobre algumas pessoas, fazendo algumas movimentações, os famosos passes. Os passes. Isso significa que o passe, ele não é espírita. Mas se você faz isso hoje em dia em alguém, qual é a primeira coisa que vem na cabeça, Ivan? Espiritismo. Espiritismo, Allan Kardec. Kardecista ainda. E ele aprendeu as técnicas do magnetismo. Antes mesmo de ser Allan Kardec. E aí, ele doutrinou o espiritismo. Perfeito. Só que as pessoas acabam colocando nome nas coisas e se perdem nesse meio caminho. Então o passe é magnético.
Aí vem jurei, aí vem Também, reiki, vem perfeito. tantas coisas e tudo é magnetismo. Tudo é magnetismo. Então o que eu ensino? A disciplina milenar. Eu posso dizer que reiki é magnetismo porque eu sou mestre reiki. Então eu estou no meu lugar de fala. Tá certo. Porque daqui a pouco alguém me critica. Mas é verdade, tudo é oriundo de uma disciplina. E que Sim. disciplina é essa? Magnetismo. Eu fui professor de PNL, de hipnose, de oratória, de tudo isso por muitos anos. Só que eu entendia que eu não estava chegando no núcleo da pessoa, no sistema primitivo. Porque nenhuma dessas matérias mexe com energia. E eu queria entrar no sistema primitivo dela. Porque se você entrar na área primitiva, você consegue fazer exatamente a pessoa mudar aquele padrão de comportamento que ela quer para algo melhor. Então, não que hipnose, PNL, tudo isso são técnicas maravilhosas. Porém, elas não conseguem chegar no núcleo. O núcleo é essa região. É bem onde fica o intestino. Você acha que são nomes que vão sendo usados para criar nichos, para criar como se fossem novas possibilidades, novos nomes para aquilo que já existe há muito tempo? Não é mais uma questão, às vezes, mais comercial do que propriamente espiritual? Não tenho dúvida disso. Porque se você Meio for ver, complicado, né? a hipnose ela é oriunda do magnetismo. Se a gente for ver história. Uhum. Só que como não conseguiu provar magnetismo, imagina, 1800. Não dá. Chegou um médico austríaco chamado Franz Anton Mesmer, o famoso mesmerismo, de onde veio esse conceito. Ele começa a mostrar que nós temos um desequilíbrio com os planetas, com os astros. E aí ele começa a fazer o magnetismo. Só que ele é médico. O que a comunidade médica vai dizer? É sacrificá-lo, né? E foi o que aconteceu. É sacrificá-lo. E aí ele morre no ostracismo. Ou seja, ele morre como um João Ninguém. E aí o que eu fiz, Ivan? Eu fiz uma promessa onde eu ia continuar o trabalho dele. Então, eu estudei tudo que você possa imaginar desse homem, até aquilo que nem tem, nem existe, eu consegui acessar para poder continuar o trabalho de onde ele tinha parado. Não é fácil. Não. Obviamente, eu já faço isso há quase 15 anos, então agora muita gente está me conhecendo mais do que antes, porque a internet, a mídia vai pegando os momentos e alguns vai hypando em momentos que ela acha interessante. Ah, sempre, né? Só que é aí que tá. Todo esse hype vem junto com haters, vem junto com crítica. Sempre. Senão não é hype. Senão não é. Se Só você não incomodar, você não está resolvendo nada. Exatamente, mas tem uma coisa muito interessante. As pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu digo ao contrário, Deus escreve certos por linhas certas. Nós que entortamos as linhas. Sim, então, no final das contas, Deus fez esses movimentos todos, só que a nossa linha que é torta. Então a gente se sente estranho por ver o que acontece. Mas o final é maravilhoso. Então o magnetismo está lutando para mostrar às pessoas uma nova consciência, um novo despertar. Em que ponto corremos o risco de misturá-lo com religião? Todos, porque já está acontecendo. Porque a religião, ela entende muito bem como funciona a mente. E aí ela pega a técnica, usa na religião e diz que é o Espírito Santo. E eu não vou te falar que não existe Espírito Santo. Porque não é essa a questão isso aqui. Não. Eu tenho certeza que existe. Só que 90% das igrejas não têm o Espírito Santo. E sim técnicas. Se você analisar os meus vídeos, você vai falar assim, nossa, imagina se esse homem fosse o dono, um pastor. Imagina eu em cima de um púlpito dizendo, olha aqui para mim, toca aqui. Com a energia que eu tenho e dizendo que aquilo ali é o Espírito Santo, quando de repente aquilo ali é algo muito mais profundo. Quando eu digo muito mais profundo, não é o Espírito Santo, e sim algo que todos nós temos. Porque sois deuses, né? Eu não canso de repetir isso, né? Isso é crístico, né? Isso é bíblico. Sois deuses, quer dizer, como Deus, você pode reproduzir muitas coisas, como Deus, você pode trabalhar as próprias leis da física, você pode transmutar. É comum para quem trabalha dentro desse meio
Se você se permite uma purificação, se você se permite estar inteiro com você naquele momento, sem influências, você mostra luz, você mostra tudo, né? Aquilo, você está numa palestra, de repente você se conecta e você começa a transbordar a luz para todo quanto é lado. Aí você tem que chegar, a pessoa fala assim, você estava banhado de anjo. Eu falo, opa, vamos colocar as coisas no lugar. Isso é uma questão física, você está vendo uma questão física, é uma lei da natureza, não é nada de fora da lei da natureza, mas as pessoas têm essa tendência de jogar isso no sagrado, né? Isso no sagrado. E o magnetismo, ele está praticamente em todas as religiões hoje, e de uma forma até maliciosa, né? Se a gente for prestar atenção. Existe muita malícia. Porque uma coisa é o seguinte, Ivan, eu ensino sobre o magnetismo. Cada usa como queira, né? Isso, a religião, não todas, mas algumas, pegam as técnicas com um único viés, ganhar dinheiro. Sim. Aí vai perguntar assim, mas Fernando, você não ganha dinheiro com seus cursos? Ganho. Mas eu ensino magnetismo, eu repito. A igreja não ensina magnetismo. Então o que acontece? Quando você ensina... Você se defende. Exatamente, e ao mesmo tempo você está levando conhecimento, isso significa que você está fazendo expansão de consciência no universo. Quando você retém o conhecimento e usa ele para fins próprios, você não está fazendo expansão de universo. Você está querendo apenas analisar a sua vida, apenas conseguir o que você quer. A bioenergética, a biodança, elas se enquadram hoje em magnetismo também. Uhum. Eu estou perguntando. Sim. Tá. Dentro dessa premissa, como proteger as pessoas quando isso é usado como uma pseudociência, que aí é uma pseudociência, porque você jogou ele dentro de uma coisa esotérica, que você pode levar aquilo para um lugar incrível e você pode levar aquilo para um lugar do seu interesse. Uhum. Eu já vi, por exemplo, todo respeito para quem faz biodança, para quem faz bioenergética, eu conheço pessoas incríveis, eu tive aqui mesmo uma pessoa que eu amo de paixão, que trabalha com biodança, incrível, mas a gente sabe que existem algumas escolas, digamos assim, existem alguns grupos que trabalham como uma forma quase religiosa, mascarada de uma pseudociência. Como que as pessoas podem se proteger nesse momento? Aí que tá, a mídia ela é muito grande, o problema é que as pessoas olham a primeira coisa que tem e falam, legal, e compram. Primeira coisa, estuda aquela pessoa. Olha um pouquinho mais dentro, né? Só isso. Entra nos stories dela no Instagram e vê ela falando. Vê o que ela escreve. E melhor ainda, por mais que você não entenda tanto de energia, a pessoa, muitos não entendem, sente a pessoa. Sente, não precisa entender, sinta, né? Isso, sente. Eu não sei como ver a energia da pessoa, não tem problema, só sente ela. Se todo mundo fizesse isso, todo mundo saberia a verdade. Sabe aquele caso que a mulher fica com um cara e ela sabe que o cara é safado, mas ela continua mesmo assim? Aí ela diz assim, eu já sei o marido que eu tenho. Não tem isso? Sim, com certeza. E isso significa o quê? Significa que nós sabemos as coisas, só que a gente gosta de ser enganado. Então, pare de ser enganado. Às vezes a pessoa fala assim, estou há 15 anos fazendo isso. Não tem uma matéria dela de 5 anos atrás, não tem nada dessa pessoa. Não tem história, né? Ela não tem história nenhuma. Como é que ela faz há 15 anos? Ela não tem história. Mas você acredita porque ser enganado parece ser gostoso. É a mesma coisa, como é que o cérebro funciona? O hipotálamo, essa região aqui do cérebro, ele não sabe a diferença entre açúcar, cocaína e sexo. Olha que interessante. Então, açúcar. As 3 coisas agradam o cérebro, então tá tudo certo. Açúcar é maravilhoso. Açúcar refinado. Porque você come aquele açúcar, chocolate, uma coisa, vem uma bomba de energia, e tu, é um orgasmo. Mas Sim. depois você. Aí cai, né? Porque ela aumenta, ela dá o pico de insulina e cai. É tipo assim, ela te dá e ela te tira. Beleza. E logo depois tu quer mais. E você vai vendo esse ciclo. É um vício, né? É um vício. A cocaína. Cocaína é bom ou ruim? É maravilhoso. Calma aí, cuidado com o corte. O que eu quero dizer com isso? Se a cocaína fosse ruim, ninguém usava. Não. Então a cocaína, ela faz ser boa porque ela engana o teu cérebro
que você é um super-homem. O namoro com a cocaína é maravilhoso, né? O problema é que você fica noivo dela. Exatamente. Aí é o inferno, né? Então não usem. E depois, para se divorciar... Não usem, não é um bom experimento. Só que o teu cérebro, ele vê a cocaína como algo bom. Assim como ele vê o açúcar. E o sexo também é na mesma região. Quer dizer, é prazer. Cocaína é prazer imediato. Faça sempre, que isso faz bem. Ó, cocaína é prazer imediato, açúcar é prazer imediato e sexo é prazer imediato. Ou seja, o ser humano, ele quer tudo que seja prazer imediato. Agora, estudar o magnetismo, sentir, fechar o olho, buscar a essência, é olhar a sombra. E olhar a sombra, a maioria não quer. A maioria quer ver o quê? O açúcar. Com certeza. Entende? E prontinho, mastigadinho, de preferência com água para descer mais rápido. Porque se você tiver que pensar, se você tiver que se esforçar, não. Eu quero transferir para o outro aquilo que eu tenho para resolver. Então eu transfiro para a droga, eu vou transferir para o açúcar, eu vou transferir para um monte de coisa. Exatamente. Que não vai resolver. Aí que tá, por isso que o magnetismo, ele veio como um movimento, eu sempre falo isso, eu faço o caos na sua vida. Eu mostro o caos. E o que é o caos? É as sombras. E o que são as sombras? Suas crenças. Suas crenças limitantes. Qual é a crença limitante que o Ivan tem? Qual é a crença limitante que o Fernando tem? Qual é a crença limitante que você tem? Quanto você ganha por mês? Eu ganho 20 mil. Legal, tá bom? Porque depende, né? 20 mil com 20 filhos. Sim. Não, mas não, tá ótimo. Só eu e minha mulher. Nossa, não. Num país que o povo ganha um salário mínimo, 20 mil é muito dinheiro. Muito dinheiro, maravilhoso. Pronto. Aí pergunta pro outro, quanto você ganha? A pessoa fala, ganho 1.200, que é a maioria, né? Uhum. E aí tá, aí você pensa, e quantos anos você tem? Tenho 35. Ok, ganhando 1.200. E por que você está ganhando 1.200 até hoje? Não, porque eu não tive condições. Crença limitante. Todos temos. Você iniciou dizendo que eu vim de uma comunidade, sim. E eu não saí da comunidade há muito tempo. Eu saí da comunidade com 25 anos de idade, mais ou menos. Eu vou fazer 41 anos mês que vem. Então, daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses eu faço 41 anos. Eu saí da comunidade da favela do Rio de Janeiro com 25 para 26 anos. Ou seja, mais da metade da minha vida. Sim. Só que a diferença é que eu vivia lá, mas não fazia parte daquilo. É porque é um ambiente que oferece muito pouco. Exatamente. Se você não for atrás... Você falou tudo. As pessoas são maravilhosas. Sim, são incríveis. Eu sou apaixonado. E eu vivi lá, todos os meus amigos eram de lá. As pessoas, mas o ambiente faz você. Então, se eu ficasse naquele bar de esquina, onde que eu estaria hoje? Morto, lá. Ou morto. Ou morto. Porque o ambiente ia me fazer ficar lá. Então, o que eu fazia, Ivan? Quando tinha que comprar Coca-Cola, quando a gente tinha dinheiro no final de semana, eu guardava para a Coca-Cola de 2 litros de sábado. Eu ia naquele bar, muito rápido, comprava e saía, mas eu tentava sair o mais rápido possível. Sim. E eu não sabia disso, mas na minha cabeça eu pensava assim, eu não posso ficar muito tempo aqui. Porque eu entendia que eu não podia ser contaminado. E às vezes meus amigos ficavam lá, no pagode, na cerveja. E aí o que aconteceu com os anos se passando? Todos continuaram basicamente lá. Só que todos nós tivemos as mesmas oportunidades. E ao contrário, esses amigos que eu me refiro, mãe, pai, tudo lá, vivendo junto. A minha mãe, sozinha, com depressão. Meu pai saiu de casa. Então, se fosse pensar, eu não tinha nem estrutura de família. E todos nós estávamos lá. Então, por que alguns conseguem e outros não? Porque alguns startam um processo de despertar e outros não. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas Fernando, cada um no seu tempo. Concordo, só que tem um problema. E se amanhã... Para morrer, basta estar vivo. A questão é que nós trazemos o que eu chamo de contratos de dor. Eu acredito nisso, como eu acredito que eu estou respirando, por uma questão de que Deus, para mim, é perfeição. Se Deus é perfeição, não pode escolher filhos para sofrer. Então, se nós criamos sofrimento, é porque nós criamos. Deus não tem nada a ver com isso. Não creio num Deus anotando nada. É isso aí. E dentro desse princípio nós criamos luz ou criamos trevas. Criamos bênçãos ou criamos não bênçãos, né?
Então, dentro desse sentido, não falando de religião, de doutrina, são as coisas bem faladas, né, bem criadas, porque se eu falo, isso passa a existir, né? Aí entre outras questões energéticas e tal. Mas eu creio que as oportunidades, elas podem ser diferentes, sim, a partir do momento que a gente pensar no fator da reencarnação. Aí sim, uma questão que não é de uma religião, mas é de uma filosofia de vida, que também não é de Kardec. Kardec veio resolver isso muito depois, já estava na Índia milhares de anos antes, no Egito, em todo o mundo já se falava em reencarnação. Então tem a questão reencarnatória. Agora, então eu acho que a questão não é o limão que você ganha na vida, é o que você faz dele, né? Então eu acho que a oportunidade é você pegar o que você tem e transmutar. E você me parece que trabalha muito bem com isso. Então você trabalhou com o teu limão azedo, como você trabalha com muitos limões por aí, né? Você trabalha com o ceás inteiro de limão, né? Essa que é a ideia. Não importa como é que está a carinha do limão. Se o limão está com a carinha de podre, se o limão está maduro demais, a gente consegue fazer com que qualquer limão seja tudo. Só que esse limão tem que querer. Tem que querer. E hoje em dia a gente tem um grande problema, que como você disse, eu costumo dizer que os jovens hoje pedem para a mãe descascar banana. Sim. Então, se os jovens pedem para a mãe descascar banana, fica muito difícil ter a prosperidade e a abundância na vida. É porque a base do que eu trabalho é o seguinte, eu começo falando em comunidade porque eu sei que tem jovens nos assistindo agora, eu sei que tem pessoas que não saíram da juventude, estão lá com 40, 50, 60, e estão presas ainda em questões da infância. Então, a misericórdia, né, a empatia, passa por isso. E dizer para essas pessoas que não importa em que idade você está, você pode ter essa mudança. Porque uma das coisas que deve chegar para você, eu quero que você fale sobre isso, é quando a pessoa já chega numa idade avançada. E quando a pessoa já chega aos seus 50, 60 anos, chega para você e fala assim, olha, chega. Porque para mim chegam muitas pessoas assim. E fala, chega. Eu estou jogando a toalha. Eu não acho que tem mais oportunidade para mim, não acho que tem mais jeito para mim. Com quantas pessoas nessa faixa etária você trabalha? Muitos chegam para mim e falam assim, Fernando, eu tenho 60, 70 anos e não sei se isso serve para mim. Não sei se tenho tempo, né? Na verdade é essa. Muitas falam assim, eu devia ter te conhecido mais nova. E a minha resposta é, na verdade, não, você deveria ter me conhecido agora. Não mais nova. É o único tempo que existe, né? Além de ser o único tempo que existe, com certeza, se você me conheceu agora é porque o universo quis que fosse agora. Caminhou para isso, né? Então as sincronicidades, elas precisam ser bem avaliadas. Eu não acredito, de forma nenhuma, em duas coisas. Coincidências e sorte. Nem eu. Imagina. Não existe sorte e não existe coincidência. A sorte, na verdade, é porque você está tão na vibração, você está tão alto em vibração, que as coisas acontecem. Aí vem a pessoa dizendo assim, foi sorte. Não, meu querido, não foi sorte não, foi vibração muito alta. E aquele que está com a vibração baixa tem azar. Tá correto, esses são os nomes. Só que é uma nomenclatura para dizer como está a tua vibração. E está tudo bem, porque em vários momentos da nossa vida, a gente tem azar, porque a gente baixa a nossa vibração. E lembrando que sorte e azar geralmente são nomes dados para quem se esforça e para quem não se esforça. Eu não gosto dessa palavra, porque eu creio num Deus de amor. Eu creio nesse Deus de amor. Eu creio num Deus que não tem nada de humano, porque o humano, ele está caminhando para ser Deus, não é Deus tentando ser humano. Porque nós somos a imperfeição, nós somos um projeto que não deu muito certo. O ser humano é um projeto que não deu muito certo. A gente vê que a humanidade caminha de um jeito que é complicado, às vezes é muito complicado. Então, Deus é a perfeição e nos dá a chance de a gente tocar esse projeto para frente e mudar, né? Mudar essa história. Agora, quando começa, fulano tem sorte, dá a impressão que Deus escolheu aquela pessoa para ter tudo. Eu não tenho sorte, então Deus escolheu ele para não ter nada. Então, fica uma coisa que humaniza
Deus e deixa Deus seletivo. E deixa Deus como se fosse um juiz de mau humor, né? Como deixa um Deus de mau humor, né? Ou cômico, né? Deus também é cômico. Porque se Deus pode criar uma pessoa para ter tudo e outra para ter nada e chama todo mundo de filho, opa, tem alguma coisa errada aí. Não é? Então, sorte e azar eu questiono muito. Eu questiono, eu não gosto dessas palavras, porque eu não creio nessas palavras. Eu creio que nós já somos abençoados por estarmos aqui. Não importa onde. Não importa se eu nasci numa colônia italiana que na época não se falava nem português direito, que até pouco tempo o interior de São Paulo era assim. Não importa. E nascemos para quê? Para ser operários. Mas não era aquilo que eu queria para a minha vida. Não importa se você nasceu numa comunidade no Rio de Janeiro, né? E também é uma forma de colônia, também é uma forma de segregação, não é? E você não aceitou aquilo para a sua vida. Então, a gente falar para essas pessoas sobre essa questão de magnetismo em atrair essa questão positiva. Eu acho que o principal do seu trabalho é descartar essa ideia de coitado, não é? O que você pensa sobre essa coisa de coitado, de vítima? O que você pensa sobre isso? Eu penso que a humanidade está perdida por causa do vitimismo. Enquanto você se coloca como vítima, você sempre vai ser prisioneiro dentro de você. Quando você se coloca como personagem principal do seu próprio erro, por exemplo, quanto você ganha? 1.200. Quantos anos você tem? 35. Quantos filhos você tem? 3. E aí, como é que vive? Porque tá difícil. Eu tento de tudo, vítima. Você não tenta de tudo. Porque se tentasse de tudo, você não ganhava R$1.200 com 35 anos. Concordo plenamente. Ponto final. A gente tem as oportunidades. E Deus está te ajudando. Como assim Deus está me ajudando? Deus esqueceu de mim. Escuto muito isso. Deus esqueceu de mim, Fernando. Na verdade, não esqueceu não, sabe por quê? Se você está falando comigo agora, tu está respirando. E se você está respirando é porque Ele lembrou de fazer você respirar. E porque você é especial. Então você tem que ser especial para estar vivo. Então, você tem que mudar o teu mindset. Você precisa mudar a sua percepção mental sobre o que é Deus e sobre o que Ele quer de você. Deus escolhe algumas pessoas para serem direções no caminho de pessoas? Sim, escolhe. O que não é um prêmio. Exatamente. Não se iluda, não é um prêmio. Para falar a verdade, talvez seja muito mais pesaroso. Exatamente. Porque a carga que você tem para você fazer isso é muito alta. O preço da tua vida é muito alto. Se eu tiver que voltar nesse plano, eu quero voltar totalmente desligado da espiritualidade de tudo isso. Eu quero viver como muita gente vive, igual uma mebazinha. Não quero, porque é isso que você está falando. As pessoas falam assim, mas você já nasceu com esse dom. Eu falo, olha, do que vocês estão falando? Vocês chamam dom de quê? De prêmio? Acorda pra vida, pô. Não tem nada de prêmio aqui não, aqui é luta. A gente gosta do que faz, ama o que faz, mas fala, é fácil. É porque a carga que você carrega para você poder ajudar a outra pessoa, de coração, quando você envolve isso, envolve espiritualidade, ela é muito pesada. E dói na gente, né? Dói, porque cada vida que você mexe, quando é verdadeiro, mexe com você. Mexe na alma. Se você é um né? empresário, por exemplo, como você disse, é um cara que vive normal, você pode ter dor de cabeça com a sua empresa, com o seu trabalho, mas você não está ligado às pessoas energeticamente. Exatamente. Como esse cargo que se leva de líder, guru, líder espiritual, guia, ou qualquer coisa que as pessoas levem, um guru como Osho, Sadhguru, todos esses homens, eles carregam muito fardo. Eu, com quase 41 anos de idade, eu carrego um fardo absurdo. Por mais que eu esteja na mídia, como o Sadhguru, por exemplo, é outro, está na mídia. Só que ele vive uma vida, ele escolheu uma vida diferente da minha. Ainda tem essa dúvida também, Ivan. Muita gente questiona assim, olha o que eu recebo assim. Eu fiz stories sobre isso hoje. Não faz sentido esse homem ser espiritual, falando de mim. Os haters. Mas é importante pra gente ver. Baseado em quê, né? Mas baseado assim, ó. Esse cara é vaidoso, esse cara é estiloso. Isso não é espiritualidade. Falaram que eu era muito bonito para ser espiritual. E tá nos comentários. E não foi uma pessoa, não. Entenda. Muitas curtidas em cima disso. Ou seja, aí eu falei hoje assim, então o que vocês preferem? Mulambento, com bafo, fedorento, com roupa rasgada,
para poder dizer que eu sou Jesus Cristo. Atendendo embaixo do viaduto do chá, quem que vai lá, né? Na Praça Rússia, ou quem que vai lá? Eu acho que as pessoas imaginam Jesus como um mendigo. E também não faz sentido. Não. Porque Jesus não era um mendigo. Não. Então, existe uma percepção muito errada. Olha que eu levei uma bronca por causa disso. Que eu disse, vocês estão achando que Jesus era pobre? Jesus não era pobre, não, porque pobreza não é caminho de santidade. Né? O primeiro caminho de santidade é estar feliz, é estar bem, é estar completo. E ninguém passando fome é completo. Não, Jesus não passava fome. Tristeza só gera revolta. E as pessoas têm que entender uma coisa. Se Jesus era carpinteiro, é que a Bíblia não fica nesse foco, porque o foco da Bíblia, quando vai para a época de Jesus, é outro. E ela está certa. Mas presta atenção, essa mesa aqui, Jesus fazia mesas parecidas com essa. Para quê? Para vender. E quem tinha E em troca ganhava o quê? Dinheiro. Até porque ele tinha que chegar em casa e falar assim, mãe, trouxe dinheiro aqui para a senhora comprar as coisas. Ele não era um bom vivan que ficava em casa estudando a Bíblia e não fazia nada. E tanto José quanto Maria vinham, vinham da casa de Davi, né? Então Jesus é nobre pelos dois lados da família. Jesus era um nobre. A descendência dele é da casa de Davi. Então as pessoas vão deixar ele como pobre, por quê? Porque se você... Gente, a questão é simples. A questão é simples. Eu acho que esse assunto está tão propício hoje, tão adequado. Porque é isso. Se prometem para você a glória no céu, você fica quietinho, pobre. Você não reclama, você não faz nada. A ideia é deixar você quieto. Então, se você, eu quero te igualar a Jesus como pobre. Só que também não faz sentido. Só que não é isso. Se eu pensar assim, então tá bom, então... E Jó, servo de Deus? Jó era considerado como se fosse multibilionário. Davi era multibilionário. Davi era multibilionário. Salomão não vou nem falar. Salomão era Salomão já era a realização de toda a vida material, né? Ele era a materialização pura. Eu acho que talvez a cueca dele deveria ser de ouro. Sim. Sabe? O homem estava todo de ouro. O castelo era de ouro, o templo era de ouro, tudo era de ouro. O Velho Testamento traz claríssimo até quantas pedras preciosas tinha lá dentro. Então me explica, se dinheiro fosse errado, por que Deus disse assim para ele com 19 anos? Pelo fato de você ter pedido para mim sabedoria, Deus falou, eu te darei a maior riqueza do mundo. Davi não pediu dinheiro. E Deus disse, eu vou te dar dinheiro. Qual é o cabimento de Deus dizer, vou te dar dinheiro, se dinheiro é sujo e dinheiro está errado? Não, o dinheiro é certíssimo. É tratado como algo errado. O uso que você faz dele é outra história, mas o dinheiro é muito bom. O problema é a ganância, né, Ivan? A ambição a gente tem que ter. Tem que ter, porque a ambição, quando você ganha dinheiro, que você pode fazer um monte de coisas boas, né? Dinheiro, para mim, é o poder ajudar, literalmente. Não ajudar no sentido de que eu sou melhor do que alguém, e que alguém precisa da minha ajuda, mas eu poder, dentro de um processo, mostrar algum caminho, mostrar alguma possibilidade e proporcionar o milagre na Terra, né? O milagre na Terra, para mim, só existe um. É aquele que o homem faz inspirado por Deus. Porque Deus não está aqui para fazer milagre, né? Não seria muita pretensão a gente achar que Deus vai escolher alguém para fazer milagre aqui nesse mundo? O milagre é a vida, né? O milagre é a gente nascer, né? Você acha que é o milagre? Está encarnado? Você falou alguma coisa há pouco sobre isso. Sim. Se a gente tem hoje a oportunidade de estar vivo... Respirando, se a gente tem a capacidade de ler, de buscar conhecimento, por que a gente ainda está dormindo? E buscando, né? Milagres onde eles não estão, né? Eu costumo dizer assim, Ivan, para algumas pessoas, olha para mim. Aquela galera ali, né? Eu falo assim, olha para mim. Você está dormindo ou você está acordado? Você está dormindo, você está acordado, é uma metáfora que eu uso o seguinte, você está dormindo ou está acordado? Como assim, filho? Estou acordado, estou falando contigo. Não, vou te perguntar de novo. Você está dormindo ou está acordado? O fato de você estar falando comigo não significa que você está acordado. Não. A humanidade fala dormindo. Pode estar acordado e não estar desperto, né? Exatamente. Você precisa decidir despertar. E não adianta pedir para tua mãe, para tua namorada, para ninguém, porque é você. É a mesma história que a gente falou sobre
a minha infância, de tudo que eu passei. Eu vivi uma infância conturbada, como vários brasileiros e várias pessoas. Sim, bem-vindo ao grupo. É, normal. Não tem nada de especial na minha história. Ah, isso aqui foi bem diferente. O que tem de diferente É o que você fez dela. é o que eu fiz dela. Então, assim, se eu enfrentei coisa espiritual quando era criança, ou se eu era maluco, conforme os médicos diziam, ou se eu tinha algum problema mental, que algumas pessoas podem pensar. Claro, é o que circula. É o que circula, que muitas pessoas podem pensar várias coisas. Sim. A questão é, o que eu me tornei hoje? Vamos colocar que não seja espiritual, que eu tivesse lelé da cabeça. Beleza, o que eu me tornei hoje? Agora vamos pensar que foi espiritual, o que eu me tornei hoje? Ou seja, de todas as maneiras, o que eu me tornei hoje? Então é o que você faz com aquele conhecimento. Você vai para uma faculdade, faz administração, foi isso? Fez administração de empresas? Isso. Isso. Com que idade você formou administração de empresas? Tarde, me formei com 27, 28. Não. Normalmente mais cedo. Nada de tarde. A questão não é essa. A questão é que eu imagino que você teve que pular para se formar, né? Eu não queria. E nem nunca gostei. Mas o sistema dizia que eu tinha que fazer. Eu trabalhava numa seguradora. Então eu fiz algumas provas. Fiz provas de SUSEP, de CPA, provas de seguradora, de banco. E tinha que ter faculdade. Não escolhi qualquer uma. Se você me perguntar se eu uso isso hoje, não uso, Ivan. Na verdade, eu digo que eu não uso porque a minha escola... É igual, por exemplo, eu ensino muitos psicólogos. Mas, Virão, você é psicólogo? Não. Só que eu entendo, provavelmente, mais do ser humano do que muitas pessoas. Por quê? Vamos lá. Primeiro, eu já tenho há 15 anos milhares e milhares de pessoas e não é história nem marketing. É só dar uma pesquisada no meu nome aí na Só internet. buscar, né? Só botar meu nome na internet e vai ver se eu realmente atendo ou não. É. Segundo, já dei aula até em faculdade. A gente faz uma pré-reserva do seguinte: ninguém está dizendo aqui que a formação em psicologia não é importante, ninguém está dizendo aqui que não tenha que ter o profissional de psicologia. O que a gente está dizendo aqui é que dentro de uma formação completamente fora do meio acadêmico, você pode adquirir conhecimentos que venha contribuir, né, com essa profissão de uma forma bastante importante mesmo. É só você perceber o seguinte. Você falou bem para evitar os cortes e problemas que podem sim, acontecer para na evitar. internet. Mas pensa o seguinte. Eu tenho vários amigos psicólogos e eu tenho vários alunos. Inclusive, nesse final de semana, eu tenho vários alunos psicólogos. Formados há 10 anos, 15 anos. Sim. E por que está fazendo curso comigo, já que já são psicólogos formados e entendem bem a mente humana? Porque precisam de mais. Precisam de mais e outra coisa, é o campo. O campo que faz você. Se você tiver lendo os livros, maravilhoso, tem que ler. E na vida real? A vida real que você vai entender o que está naquele livro. Então, por exemplo, o que é uma doença mental? O que é uma esquizofrenia? Ok. Aí talvez a pessoa saiba qual é o nível da esquizofrenia. Ah, isso aqui é uma esquizofrenia de nível 2, tipo 3. Legal. E o que você faz com isso? A questão é, o que a gente faz com aquela doença? Como é que a gente ajuda? E eu não estou falando de cura, estou falando como é que a gente ajuda. Mesmo porque a esquizofrenia, para mim, é simplesmente um portal totalmente aberto para a espiritualidade. Eu acho que dentro das doenças, chamadas doenças psiquiátricas, a esquizofrenia acho que é a menos conhecida de fato. Porque o que é a realidade? Se tudo é química, se tudo está dentro da minha cabeça, se tudo é uma questão de conjunções químicas, resultado químico, então é simplesmente ver mais do que eu vejo. Então o que é esquizofrenia, né? Complicado? Eu já trabalhei com muitas crianças chamadas esquizofrênicas e que hoje são pessoas que estão aí inseridas, estão ministrando cursos, estão ministrando formação na nossa área, porque eram simplesmente pessoas com a capacidade extra, com a pessoa com a capacidade imensa e que estão ajudando outras pessoas a equilibrar emocionalmente. Né? Então, tão complicado isso. Qual o seu primeiro mergulho nesse trabalho? Dentro do que você faz, você trabalha com hipnose. A base é a hipnose? Na verdade não. É porque comercialmente as pessoas chamam de hipnose.
O nome é magnetismo. Tá. E é isso. O que difere? A hipnose você dá comandos e fala. O magnetismo eu basicamente não falo. Eu faço você sentir. Ou através do meu olhar, ou através da minha energia. A hipnose vai fazer. Eu vou contar de 3 até 1. Relaxa. E uma energia faz isso, uma energia faz aquilo. Ela induz você através da fala. Eu basicamente não falo. E as pessoas sentem aquilo tudo que está nos vídeos. E não importa se tem 15 anos ou se tem 60. Isso aconteceu quando aconteceu? Quando aconteceu o primeiro contato mesmo? O primeiro contato era, eu acho que eu tinha uns 23 anos de idade, eu vim para o interior de São Paulo, Cotia. Aqui, né? Sim. Cotia. E eu fui fazer um show, eu era guitarrista. Fui fazer um show numa mansão de um cara lá, mas um show assim de festa julina, um negócio bem engraçado. E o dono da festa hipnotizou eu e a banda toda. Eu nunca tinha visto aquilo. Só que ele fez hipnose, bem aquela hipnose... Circense. Exatamente. De palco. Cola a mão, esquece o nome. Só que, Ivan, ele fez eu esquecer meu nome. Na verdade, eu tentava falar assim, eu não conseguia falar Fernanda. Uma técnica simples e fácil de fazer, só que eu, garoto, nunca tinha visto aquilo. Foi forte. Foi muito forte para mim. O pessoal da minha banda ficava rindo. Adorou aquela brincadeira. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, então isso existe. Isso que eu vi em filme, né? Aqueles negócios assim de... Sabe? Pêndulos. Pêndulo. Isso é real. Aí eu pensei... A gente usa na psicanálise. E eu falei assim, o que eu posso usar isso aqui na minha vida? Eu pensei, eu posso virar o melhor guitarrista do mundo. Vou perguntar para esse cara como é que é. Aí eu fui procurar os cursos, eu lembro que era 3, 4 mil, eu não tinha R$1 no bolso, fiquei na internet procurando. E aí eu aprendi hipnose sozinho. Fui pra praia. Cheguei na praia, botei uma placa, hipnose grátis aqui, experimente o poder da sua mente, de graça. As pessoas passavam, o que é isso? Eu falei, vou te mostrar uma coisa bem legal. Olha só, dá uma olhada. Aperta aqui minha mão. Aí eu fazia umas técnicas lá, e as pessoas entravam em transe. E ali, eu achava estranho, porque parecia que eu estava fazendo aquilo há 30 anos. Aquilo era muito fácil para mim. Eu falei, não é possível. Eu comecei a perceber que eu tinha uma habilidade para aquilo fora do normal. E todo mundo falava assim, nossa, você já faz isso há quantos anos? E era o primeiro dia. Eu falei, anos? Falei, alguns anos. Menti, porque eu não sabia nem o que dizer. Tinha uma hora que não tem o que dizer. Eu não sabia o que dizer. E eu novinho. Aí eu chegava em casa, ia mostrar para minha mulher na época, que eu era casado. Aí ela não gostava. Ela dizia que eu tava ridículo, parecia um camelô. E aí aquilo me destruía. Aí me destruía. E mesmo assim, eu queria mostrar a gravação de vídeo que eu fazia. E aí, no celular. Aí ela não queria ver, eu queria contar para alguém. Beleza. Eu continuei indo todos os dias, depois do expediente, pra praia de Copacabana, na Princesa Isabel. Porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, que aquilo estava muito fácil. Eu falei, não é possível. Mas as pessoas não me conhecem. E aí, eu comecei a entrar mais profundo na hipnose, na PNL, e comecei a procurar as coisas, tudo sozinho. É como se eu sempre soubesse fazer aquilo. É como se eu já soubesse fazer aquilo e não sabia que eu sabia. É como se eu tivesse acessado alguma coisa em mim. Sim. E aí aquilo ali foi me levando. Eu falei, eu quero mais do que isso. Eu queria outra coisa. Até que eu encontrei o magnetismo. Quando eu encontrei o magnetismo, eu falei assim, é isso aqui. E até hoje, eu busco outra coisa. E eu não encontrei ainda. O magnetismo, o ilusionismo, a mágica. É diferente. Eles se encontram? Não se encontram. Eu assisti o David Copperfield. Sim. Em Las Vegas. Também vi. Foi para mim uma E vi Criss Angel, também maravilhoso. Angel, né? Eu achei aquilo fantástico. Eu já vi já adulto, achei lindo, mas aquilo é truque. Ponto final. Então. Ele não voa. Só que existem coisas que você pega, vamos supor, para quem não teve oportunidade ainda, não teve interesse, os teatros em Vegas são imensos. Você entra num teatro daquele de hotel, sabe, MGM, alguma coisa, são coisas que cabe um show para um estádio desse aí de futebol.
você vê eles fazendo um show desse para milhares de pessoas. E todas acreditam piamente naquilo que estão vendo. E eu vejo que existe todo um preparo para que eles aceitem aquilo. Isso é um tipo também de pré-hipnose. Isso. É isso? Isso. O Chris Angel é um grande especialista em hipnose. Assim. O David Copperfield nem falo. Outro maravilhoso. Os dois são especialistas em hipnose. Aí você tem os truques, óbvio. Tem toda a sequência de espelho para você não ver. Tem todos os detalhes. É lindo de ver. O show é maravilhoso. Só que são truques. Porém, eles sabem mexer no olhar. Eles sabem fazer a preparação com a hipnose. Sim. Eles sabem induzir o palco. Só que aí, qual é a comparação minha? Então, e você, Fernando? Você não faz a mesma coisa? Conta pra gente. Não tem como. Porque pensa, eu não tenho uma equipe, eu não tenho, por exemplo, como é que o David Copperfield faz um avião desaparecer? Aquilo é tudo jogo, porque um avião... muita gente envolvida. O avião não pode... Exatamente, falou tudo. Envolvida. A gente está falando de 500, 600 pessoas envolvidas. Eu tenho 3, 4, 5 pessoas envolvidas. Segundo, eu não tenho maquinário nenhum. Não tem um espelho, não tem nada, então não pode ser. E outra coisa, tudo que eu faço é com pessoas. O David Copperfield faz ele no palco, aí ele tira o braço dele do nada. Chris Angel também, eu vi uma revoada de milhares de pombos dentro do teatro. Exatamente, ele voando lá no Luxor. Sim. Ele não voa, gente. Não pode, né? Não pode voar. Porque aí vai contra a lei da física, vai contra algumas coisas que não dá. Só que o cara é um gênio do ilusionismo. É uma ilusão. E o que eu faço não é ilusão. O que eu pergunto dessa forma para você, porque é o seguinte, nós vamos entrar no assunto em questão, um assunto que realmente eu te convidei por causa desse assunto, mas eu tinha que fazer toda uma preparação, né? E é importante para o público que está nos assistindo agora, para os nossos queridos inscritos, é importante, né, que a gente tire todas as dúvidas a respeito, para a gente poder entrar no que nós vamos entrar agora. Eu já começo com a pergunta básica: sexo tântrico. Quando eu vejo seus vídeos de magia sexual, eu vejo sexo tântrico ali, de alguma forma, em algum nível. Onde foi que a coisa congruiu, se não congruiu, se não tem nada a ver? Fala um pouquinho sobre isso, porque realmente, para mim, na minha concepção, eu estou aqui como observador, estou conversando com você, não estou fazendo uma análise e nem estou publicando minha opinião. Estou simplesmente colocando para você. Para mim, aquilo é sexo tântrico puro. Eu vejo as pessoas tendo ali orgasmos. O que é aquilo ali? Porque a espiritualidade e a sexualidade, gente, está tão interligado. Só que a maioria não sabe. Está tão grudado. Só que a maioria separa. É como corpo e alma. Se separar, acabou, né? A alma vai embora para outro canto e o corpo apodrece. Então, sexo e espírito, sexo e espiritualidade está muito interligado. Então, sexualidade, você fala sexo mesmo. Sexo. Como o sexo, a maneira como a pessoa encontra para ter prazer, né? Isso aí é individual, mas sexo, né? E o sexo tântrico, ele tem essa coisa, essa pegada espiritual. E aí? Então, tudo começou, na verdade, da seguinte forma, Ivan. Eu sempre fui um cara que tive um grande problema com o sexo. Porque eu sempre fui muito viciado em sexo. Só que viciado num nível muito alto, e eu não sabia como controlar isso quando era mais novo. Compulsivo demais. E isso não é legal, porque não era uma compulsão do tipo assim, eu não fazia sexo, eu tinha medo, então eu vivia me masturbando. Então até os meus 18 anos de idade, era tipo 11, 12 vezes por dia. Oi. E isso chegava a doer muito em mim. Nossa, em todo sentido. Exatamente, né? Isso já tinha virado uma doença. Só que você pega, início da década de 90, alguém vai tratar isso? Alguém sabe disso? Não. Eu contei isso para alguém? Não. E aí eu queria entender o que era aquilo. A vida passou, nada mudou. Aí comecei a namorar, aí comecei a praticar o ato do sexo. Só que meus relacionamentos não davam certos. Porque eu queria toda hora, o dia, o tempo todo. E isso também acabava saturando o relacionamento. E eu ficava tentando entender o que estava acontecendo comigo. Nada mudou. Encontrei um magnetismo.
No magnetismo eu fui estudar tudo do passado. Aí eu entro no ocultismo, no misticismo, em tudo aquilo que está fechado. E aí eu descubro, de uma forma geral. aí eu descubro que está tudo realmente no sexo. Não existe espiritualidade sem sexo. Não existe nada na vida sem o sexo, mas não é o sexo que a gente Não entende. é o sexo carnal. Só. Não é o que a gente entende. Não, não é isso. Não é a busca para ter a ejaculação. Hoje a gente fica no desespero de fazer sexo para relaxar e dormir. O homem faz o quê? Ele precisa ter o sexo à noite para ele tirar um pouco daquela ansiedade. A mulher também. Mas o homem faz isso, aí quando ele chega na ejaculação, ele vira para o lado e dorme. Sim. Exatamente. É um vício, porque você simplesmente está procurando esse descanso. Aí eu fui estudar sobre aquelas mulheres chamadas bruxas. Essas mulheres ficavam na floresta, nuas, e transavam a noite inteira. Eu falei, tem alguma coisa errada. E não era no sentido de pornografia ou de luxúria. Não. Elas estavam fazendo coisas ritualísticas. Aí eu fui buscar o que era aquilo. Essa é a minha história. E aí eu passei por algumas fraternidades, algumas coisas para tentar entender isso, e comecei a codificar o sexo de uma forma diferente. Só que o Tantra, ele vai até um nível 10. Na magia sexual a gente chega no nível 90, onde realmente a pessoa sente um orgasmo com roupa, como você vê nos meus vídeos. Mas, Fernando, para que fazer a pessoa sentir orgasmo com roupa? Porque é na sensação daquele orgasmo, sem sexo, que você cria o máximo de conexão com a tua centelha divina. Mas ali há a questão da Kundalini. É isso aí. Eu desperto ou alimento a tua energia sexual. Através da Kundalini. Através da Kundalini. Okay. Porque eu pego ela lá de baixo e faço ela subir pela tua vértebra, todos os pedacinhos dela até chegar na sua cabeça e explodir. E não importa se você é homem, se você é mulher, tu vai sentir. E a gente está de roupa. E a conotação não é sexo. Claro que a pessoa fala assim, a minha assistente diz assim, não existe hétero perto do Fernando. Brinca. Porque até o homem mesmo, que é hétero, se eu começar a tocar, ele começa a sentir coisas. E aí o cara pensa assim, pô, peraí, eu sou hétero, estou sentindo um negócio com o Fernando? Então as pessoas ficam confusas. Porque elas entram na sexualidade. É porque mudam, né? Tiram o sexo do sagrado e levam o sexo para sacanagem do corpo. E é acima disso. É acima disso. O sexo, ele é visto, por uma questão até judaica cristã, né? Apesar que os judeus não são tão complicados com o sexo, mas é a questão do cristão mesmo, né? Sobretudo o cristão latino, né? Que tem a coisa mais arraigada ainda no pecado, mais fechado, mais tabu. Porque o sexo não tem outro jeito de você trazer novas almas para o mundo, né? Novas oportunidades, porque não tem nenhuma alma nova, né? Pelo que a gente calcula, qualquer alma tem 1 bilhão, 2 bilhões de anos. Mas trazer mais uma reencarnação, né? Tem que ter corpos para serem possuídos por essas almas, digamos assim, é o vaso, né? Então não tem outro jeito. É a forma como o homem tem, o homem e a mulher tem, de contribuir para que esses seres reencarnem. Então ele é sagrado, né? Por que as pessoas têm dificuldade de ver o sagrado? Na sua concepção. É um pouco simples isso. Pensa assim, vamos fazer uma analogia. É analogia para evitar problema. Vamos pensar em Deus e o diabo. Então, Deus é bom, o diabo é mau, então temos o bom e o mal. Facilitar o processo de pensamento. O que Deus quer? Deus é bom, Deus é amor, assim como diz em 1 João 4,8, Deus é amor. Ele é justiça também, mas ele é amor. É até a justiça dele com amor. Então, ok. Mas por que justiça de quê, né? Se ele nos fez imperfeito, deu livre-arbítrio, o que ele queria que a gente fizesse, né? Então, nós vamos errar até aprender. Sim. Então, assim, errar até aprender. Deus é amor. Então ele fez o homem com amor. Então o que ele quer? Que a gente acesse essa centelha divina. Para ter vida, como você bem disse, tem que ter sexo. Só que eu não quero fazer uma vida. Por exemplo, eu decidi ter uma vida e uma família, mas não ter filhos porque eu estou em outro momento da minha vida. Ótimo. Então eu vou usar o sexo, mas eu não quero que esse sexo faça um filho. Eu vou usar esse sexo para fazer uma outra coisa. Eu não quero gozar e relaxar. Eu quero outra coisa. Aí o que eu faço?
eu faço sexo e abro portais. Então a magia sexual ensina você, no ato do sexo, a abrir vários portais para você projetar as coisas. Então, o toque e os pontos no corpo, tanto do homem quanto da mulher, no ato sexual é diferente. Se a gente entende o movimento da mulher e do homem, a gente faz a pessoa sentir vários orgasmos e ainda nem houve penetração. Ou seja, a penetração começa a virar um bônus, um plus. Ela vai ter, ela tem, só que é um plus. Nós vivemos na penetração porque a gente está tão ansioso, o homem é tão ansioso, e ele é tão viciado em filme pornô, que a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Colocar a genitália dele, fazer o movimento, gozar, virar para o lado, dormir ou sair. Porque ele quer descarregar. E olha que impressionante. Qual é o sentido de fazer sexo e depois ter vontade de dormir se todo mundo diz que o sexo é para subir energia? Então, como é que está subindo energia se você depois tem vontade de dormir? Então, não subiu energia. Não. Eu brinco que eu, por exemplo, para fazer sexo, eu preciso, às vezes, o ideal para mim é não fazer à noite. Senão você não dorme. Senão eu não dou. Eu tenho dificuldade para dormir. Porque eu estou extremamente elétrico. Então, para mim é melhor fazer à tarde ou um pouco mais cedo. Porque aí vai ter um time e esse time é bom para mim. Então, o que é a ideia? Não é para ejacular. Aí eu falo, então quer dizer que você não ejacula? Não, sim. Você pode ejacular ou não. A decisão é sua. Mas mesmo com a ejaculação, você faz a energia subir. Se você souber linkar os pontos no corpo da pessoa. Se você tiver essa ligação. Então é muito mais do que o que a gente conhece como sexo trivial. Sem julgamento de valores, que aqui não é lugar para isso. E quem me conhece sabe que a última coisa do mundo para mim é apontar meu dedo para qualquer coisa e fazer qualquer tipo de julgamento. Mas quando nós falamos, por exemplo, de uma profissional ou de um profissional do sexo que tem ali 20, 30 relações no dia, que a gente sabe que isso existe. Sim. Né? Algumas por uma opção de vida, por uma escolha, outras por gostar, outras por necessidade, enfim. Aqui não cabe julgamento. Como fica essa questão, né, do magnetismo? Eu atendo algumas garotas de programa. Inclusive, até às vezes faço algumas mentorias para algumas delas. Você precisa aprender a lidar com essa energia. Duas coisas. O ato sexual, ele é uma troca muito grande. A maior que existe. Ponto final e acabou. Ponto. É o único jeito, inclusive, você romper, né? A cápsula de proteção é essa. A maior. E não existe camisinha energética. Pois é. Então, pega esse corte aí, ó. Não tem, Não tem camisinha energética. Então, mas não dá para fazer uma proteção? Dá, mas não tem camisinha energética. Então, o que eu sempre indico? Exatamente você falou bem. Nós não podemos julgar ninguém. Nunca, jamais. Até porque, como Jesus disse, quando você julga alguém, esse julgamento volta para você. Sempre. Então, cada um faz o que o seu coração manda e o que tem que ser feito. Então, se a pessoa decidiu ser uma garota de programa e ela me procura, eu vou tratar... Eu não sei quais são os acordos de vida que essa pessoa fez em vidas passadas, eu não sei o que essa pessoa trouxe, eu não sei quais foram as oportunidades nessa vida, quais foram as consequências dessa vida. Não podemos julgar de forma alguma. A questão energética é bastante interessante porque, com certeza, nós temos meninas e meninos que trabalham, né, com a questão do sexo, que nos assistem, tenho certeza disso, né, porque eles estão em todos os lugares e nem sempre são abertamente. Sim. Né? É uma coisa, às vezes, mais restritiva, né, mas eles se expõem. Então, quando a gente fala de sexo, o sexo tem muitas variáveis, né? Sexo tem muitas variáveis. Existem um apêndice e alguns orifícios, mas enfim, né? Como eu sempre coloco, cada um, Deus deu um para cada um cuidar do seu, né? Então a gente não está aqui para julgar o que cada um faz no seu corpo, mas é importante que a gente contemple, né? Nós estamos falando de energia, estamos falando de Kundalini, estamos falando de energia sexual, contemple a todos, né? Então por isso o assunto das meninas e dos meninos, né, que de repente se expõem sexualmente de uma forma não muito segura, né, energeticamente. Porque você imagina,
né? O que é 20 pessoas, às vezes 10, 15 pessoas num dia. O ideal, como eu sempre falo, é a pessoa ela precisa aprender as técnicas do magnetismo, inclusive, para ela poder fazer umas limpezas energéticas nela. Então, se ela escolheu essa vida, que pelo menos ela chegue no final do dia e faça um trabalho com ela mesma, de algumas técnicas e exercícios que eu passo, para ela fazer a energia fluir e não permitir que a energia toda que ela recebeu durante o dia fique nela. Porque senão é assim, ela ficou com um cara. A energia desse cara vai um pouco para ela? Vai. Ela ficou com outro. Vai a energia? Vai. E o que acontece? Depois ela pode se sentir mal, triste, depressiva, cheia de problema e ela nunca vai imaginar que é isso. Então uma limpeza todos os dias, por exemplo, se ela faz todos os dias, pode ser interessante para ela. De novo, não é um julgamento, e sim saber ter sabedoria para usar o conhecimento aplicado aonde é necessário. E vamos mais longe um pouquinho, porque como não cabe julgamento, tem outra questão aí, né, gente? O rapaz, o senhor que procura essa menina, vai compartilhar também de toda a energia que tiver nela. E vai levar essa energia para casa, se for casado, quer dizer. Então, olha como nós precisamos cuidar dessa questão, porque você abre aí, é como jogar uma pedra na água, né? Nunca mais para a onda, né? Então, quando você recebe, por exemplo, as famílias, né? O senhor casado, bem casado, a senhora casada e bem casada, mas que de repente tem uma vida mais solta nesse sentido, digamos assim. Porque é um direito seu, que seja um acordo entre vocês, está tudo certo. Não está aqui, não dá para fazer julgamento. Mas a gente não pode deixar isso só para as meninas e os meninos que fazem um processo de vida, né, de prostituição. Isso está dentro também das famílias, está dentro das casas, está naquela mocinha também que transa com 4, 5 na semana, o rapazinho também que transa 4 vezes, né? Mesmo que não seja, dos lados, né? Então é uma mão dupla. Então a gente precisa falar sobre isso, porque dá para entender porque que quando você faz você faz uma sessão coletiva, não é? Uma cura coletiva? Quando é o curso, a gente trabalha todo mundo junto. Então dá para entender porque que entra tanta gente vivencia isso com muita força. A impressão que dá é que é mais o que sai do que o que entra ali, né? Exatamente. É isso? Porque entra muita coisa, né? Né? Então é um jeito de canalizar e tentar liberar. Claro que o meu curso não é uma terapia, só que ele se torna uma terapia, mas não é terapia, porque eu tenho centenas de pessoas lá dentro. Querido, é uma terapia. Eu digo, não é terapia, mas quando porque... você vê, quando eu vejo você trabalhar, eu vi 4 vídeos seus assim, e rapidinho, pouco, porque eu não queria que aquilo interferisse no meu bate-papo com você. Tá? Agora sim, que eu vou ver muito mais. Mas eu não queria que interferisse. Mas o que eu vi, a impressão que eu tinha naqueles vídeos, eu estava vendo na prática a Kundalini funcionando. Eu estava vendo na prática. Na prática. E isso trazendo outros reflexos, outras coisas que eu não saberia explicar, mas você com certeza consegue. Porque eu vejo algumas coisas, como se fossem energias querendo explodir para fora dos chakras. Eu vi ali, principalmente, o chakra solar, o umbilical, é uma coisa incrível que você vê ali. Parece que vai explodir ali, parece que tem um furúnculo ali, parece que é uma coisa que vai se romper. Por que tão forte nesse chakra? Não sei se chakra faz algum sentido para você. Faz total. A gente tem 7 chakras, como todo mundo conhece. No magnetismo a gente entende os 10 plexos. Sim. Então, os 10 plexos você tem ali o plexo solar, que é o que você se refere, onde fica ali a boca do estômago. Você tem um pouquinho mais embaixo o hara, que é o intestino. Essa região é o segundo cérebro, pela ciência. Ali que estão os nossos problemas. A questão emocional toda está ali. Não está aqui. É por isso que parece que vai romper ali. Parece que vai romper, porque não se rompe aqui. Eu estou com dor de cabeça. Provavelmente o problema vem daqui. Aí você vai tomar remédio para tentar consertar aqui. Mas está certo. Sim, dá certo porque ele está tirando só o quê? O sintoma.
Aí vai lá, não encosto, me aproximo aqui da tua barriga, teu umbigo, teu plexo solar. Eu aproximo e com o que eu sei fazer, você sente algo, parece que está mexendo dentro da barriga. E aí você se sente melhor depois. Ou seja, a gente trabalhou o teu cérebro entérico, a gente fez a digestão de alguma coisa que está parada ali. Só que essa digestão não é uma comida. É algo mais energético, espiritual. É muita coisa que você recebe, muita coisa que você retém, muita coisa que você segura. E às vezes a vida toda. E isso em relação ao restante, você com certeza, a palma das mãos, a planta dos pés, isso tudo para você deve ter uma energia muito forte, né? Porque uma das coisas que as pessoas não sabem, mas os pés têm uma relação direta com a sexualidade e é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria. Na planta dos pés, você tem a vida sexual da pessoa ali. Se a pessoa soubesse, né, o tanto que aquilo ali é forte, né? Como é que fica os outros chakras? Como é que fica, por exemplo, uma das coisas que eu observei, até um rapaz que está num dos vídeos, eu vi literalmente, para quem viu tão pouco, né, acabei vendo muito, mas enfim, eu vi literalmente que o terceiro olho, o chakra frontal dele, está com uma coisa. Está com uma coisa. Eu falei, o que é que esse cara está vendo? O que é que esse cara está enxergando? Quanto dele está enxergando ou quanto de quem ele está enxergando? Porque me parece que ele está deslumbrado com alguma coisa. Mas está. O que é aquilo ali? Ele está. Todos ficam. É como se eu estivesse mostrando o outro lado. O lado que todo mundo espera ver algum dia. Só que ninguém tomou nada. Ninguém tomou nada. Não tem bala, não tem MD. Pelo amor de Deus, não a bala me lascou, né? Não tem nada disso. É uma brincadeira para... Não tem nada. Ninguém bebe nada. Eu não dou nada. O que nós temos nos hotéis, nos eventos, é água e café. É o que eu falo. Essa água não está batizada, hein? É o que eu falo. Até a água que chega aqui, eu abro a garrafa na mesa. Quer dizer, não está batizada assim, né? Eu toco as águas, né? Então, de repente, pode ser alguma coisa assim. Sobre tocar as águas é interessante, não é? Eu tenho uns processos que eu faço justamente para aumentar a potência das pessoas. Mas você faz, quando você fala eu tenho os processos, você tem o quê? Alquimia espiritual? Isso. É isso? Basicamente alquimia. Então eu transformo, quando eu falo transformar, não pense em coisa de Hollywood, né? Transformar, por exemplo, a água é um conduíte, né? É o maior conduíte de energia. Sem água não tem energia, né? Então eu consigo, através da água, fazer algum tipo de trabalho energético, onde depois que a pessoa bebe, ela se sente poderosa, forte. Eu ensino cadestesia há décadas. Isso é maravilhoso. Eu sei exatamente o que você está falando. É isso aí. E agora é científico, né? Você viu, né? Agora é científico. Masaru Emoto já fez o experimento. Agora é científico. Já congelaram e pegaram os cristais de água e mostra ali o que tem. Esse é científico agora, já As não é mais. As partículas de água, elas ficam diferentes, os cristais. Ficam. De acordo com tudo que está sendo feito. O experimento coloca música, né? Só que as pessoas falam, mas é a música. Não, não é a música. Escrever. Não é a música. É a energia daquilo. Intenção. A intenção e a energia. Então, quando você sabe fazer, ainda mais quando você aplica símbolos, aí você, depois bebe aquela água, não é placebo. Realmente a pessoa se sente mais focada, mais determinada. Ela sente a cura, ela realmente tem o resultado. Com certeza. E é algo impressionante. Eu faço também a própria água. Com certeza. Me perguntaram há poucos dias agora, mas como é que funciona o aparelho? Ele em si independe de qualquer intenção? Eu falo, não. Ele depende totalmente de intenção. Porque se você falar assim, eu quero me lascar todo e pegar o aparelho, você vai se lascar todo. Porque o aparelho capta energia. Então, se você quiser desregular o aparelho, você desregula. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender que se eu falo, se eu me expresso, eu crio? Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Porque a gente vive num mundo onde a cegueira mental é muito grande. Se a gente pegar que o analfabetismo funcional hoje tem cerca de 30%. Eu acho que é mais, hein?
Segundo a pesquisa. É impressionante, o Ivan, que as pessoas me perguntam assim, Fernando, o que é isso que você fez no vídeo? Só que na legenda do vídeo, Explicando. eu expliquei tudo. Sim. Aí eu falo assim, leu a legenda? A pessoa não leu a legenda. Ou seja, as pessoas não leem. As pessoas não leem. Só que aí a gente não está falando de estudo. As pessoas não leem, não é estudo. É Não, ler. É ler. Então, se as pessoas não leem, como é que elas vão conseguir alguma coisa? Elas estão muito visuais e tem que ser muito explícito, né? Eu digo isso para as pessoas. Eu falo, olha, às vezes eu comento com os meninos e falo assim, o assunto é tão importante, coloca uma capa que as pessoas vejam a informação. Porque se tiver que ler informação, muitas vezes não vai ler. Passa batido. Então, você vai falar sobre ETs, mostra o ET. Você vai falar sobre cura, mostra a imposição de mãos. Você vai falar sobre isso, bota alguma coisa nesse sentido. Você vai falar sobre o nosso amigo, coloca a Kundalini ali, ó, representa a Kundalini. É mais fácil. Porque é um processo que as pessoas aceitam mais. Porque é uma outra forma de viver. Não está certo ou errado, só está diferente, né? O único problema disso é que o mundo fica mais bitolado, né? Porque se a gente... por exemplo, você me perguntou como é que a gente não cai nas mãos de gente errada. Exatamente. É porque a pessoa não lê. A pessoa não lê. Não, mas exatamente. Porque é uma das coisas... A discussão é a seguinte, eu prego o amor incondicional. Essa é a minha meta na vida. Eu amo incondicionalmente. Amo mesmo. Eu posso não aceitar o que você faz. Eu posso não aceitar o que você faz. Se você cometeu alguma coisa que me magoe, ou que magoe alguém, que fira alguém, né? Tem coisas horripilantes que a gente vê, né? Eu posso não amar o que você fez, mas eu vou amar o Deus que habita em você. Ponto. Sabe? Então é esse meu trabalho. É amar o Deus que habita em tudo e em todos. Então, quando você ama, você tem um cuidado muito grande em não magoar ninguém, você tem um cuidado muito grande em não ferir ninguém, não passar uma informação distorcida, não é? Então, mesmo as pessoas que agem, às vezes, de uma forma um pouquinho negativa, né? Você não precisa atacar ela diretamente, porque às vezes você nem sabe o que está fazendo. Então, por isso que eu te perguntei a respeito de como se defender. Porque nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver... eu vou dar um exemplo clássico. Existe uma coisa maravilhosa que se chama constelação familiar. Eu gosto muito. Né? Porém, constelação familiar deveria ser feito por pessoas que tivessem um conhecimento mínimo do que estão fazendo. Somente sobre a questão psicológica humana. Tinha que saber. Segunda, tinha que ser feita uma coisa individual. Eu faço a sua constelação. Perfeito. Eu vi uma situação horrorosa que uma pessoa colocou 200 pessoas dentro de uma sala e constelou as 200. No final ela deixou um punhado assim de cartão e falou, gente, é o seguinte, eu fiz aqui uma demonstração. Umas 50, 60 pessoas chorando, desespero. Ela falou, quem quiser me procura depois em particular. Deixou os cartões e foi embora. Aí, sabe, essa é a pergunta. Ok, você está ali com um grupo de 60 alunos, eu não sei quantos alunos você pega por vez. Você tem a obrigação de, quando terminar o curso, você deixar todo mundo, pelo menos do jeito que entrou. Você não pode simplesmente chega para o curso e falar, gente, tchau, agora, ó, c'est la vista, baby. Não dá. Então é nesse sentido que eu acho que as pessoas têm que tomar um cuidado. Porque vão, de repente, para um palco, faz um circo qualquer, porque você sabe que tem muita coisa de circo aí que de repente vão chamar da mesma coisa que você faz, e não é a mesma coisa. Foi nesse sentido. Você sabe que isso existe. Você sabe que isso existe. Você vê as pessoas fazendo isso em programas de TV, em programas, sabe? Vai lá um cara que fez um curso de ilusionismo ali, aí é hipnólogo, aí faz ali uma coisinha de salão e sai fora. Então é nesse sentido que eu acho que as pessoas têm que realmente seguir o que você está falando. Vamos ver de onde veio, vamos ver qual é o tempo de experiência que essa pessoa tem, vamos ver qual é a vivência que essa pessoa tem.
E vamos ver, né, gente, qual é a responsabilidade que essa pessoa tem sobre o resultado. É isso aí. Ou você acha que não existe responsabilidade sobre o resultado? Total, se você se dedica àquilo, se você está ali para ensinar, você disse que você tem que pelo menos deixar as pessoas igual elas entraram. Eu entendi, tá certo. Mas, Pelo na menos verdade, isso, né? É uma obrigação as pessoas saírem melhor do que entraram, né? É o ideal. Deveria. Vamos chamar de ideal. Deveria. É o ideal. Porque elas estão esperando isso, elas estão esperando. Se é um curso de transformação, a constelação não deixa de ser uma transformação. E é maravilhosa. Se é uma transformação, ela deveria ser completa. Né? É maravilhosa, a constelação é maravilhosa, tudo é maravilhoso. Desde que feito a contento, desde que seja feito por profissionais, né? E o povo parar de brincar, né, com a saúde dos outros, com a vida dos outros. Eu acho que isso é fundamental. Você recebe geralmente quantas pessoas num curso? Média 100, 110, 120. Você sozinho? Só que eu tenho 10 monitores. Ah, bom. Eu estava aqui assustado. Não, são 10 monitores. Essas pessoas procuram o seu curso para uma autocura ou para se tornarem terapeutas? São poucos que querem se tornar terapeutas. A maioria querem a autocura, a maioria querem o conhecimento que eu tenho. A maioria quer saber um pouco do que eu faço e levar para a vida. E você entrega? Entrego. Se vê um curso meu. Eu dou uma formação de 6 módulos, é 1 ano comigo. De 2 em 2 meses, o dia inteiro, sábado e domingo. Esse final de semana, eu vou dar o módulo 3. Para quem fez o módulo 1, fez o módulo 2, vai para o 3. Você me desculpa te perguntar isso. Você me desculpa te perguntar isso, se você entrega. Não, mas hoje em dia, do jeito que a situação está... Porque as coisas estão assim, né? Olha, eu vou te dar um curso. No final do curso fala, mas eu tenho uma coisa, esse é só para o próximo curso. Não. Aí quando dá o próximo curso, que chega no curso, fala, eu tenho uma coisa, mas o bom mesmo está no próximo curso. É só você aí ver a o pessoa seguinte, faz 50 cursos. Mas só você ver o seguinte, são 6 módulos, porque são 6 apostilas, 600 páginas de matéria, não dá para fazer. Não dá, tem que... Eu dou intervalo de 2 meses. Perfeito, para assimilação. Esse só de semana, a gente tem uma quantidade bem grande de gente. Tem gente vindo de Portugal, dos Estados Unidos, de vários lugares. Por que será que está vindo, gastando passagem, hotel, para vir para o próximo módulo? É porque o módulo anterior deu certo. Foi importante, né? Foi importante e a pessoa está aplicando. Claro. Ela está fazendo, ela está vendo resultado. Não tem como eu estar há 15 anos fazendo uma coisa que não dá resultado. Eu provoco para que vocês possam falar sobre isso. Sim. Porque nós estamos vivendo uma coisa tão complicada nesse meio, né? Eu recebo gente também do mundo inteiro, né? Recebo aqui, recebo em Goiânia, né? Os que não querem ir para São Paulo, porque muita gente tem medo de São Paulo, né? Você sabe que tem muita gente que, quando você fala São Paulo, fala, ih, São Paulo. Você sabe disso. Sim. Você fala São Paulo, Rio, a pessoa já arrepia, né? Então, muitas delas vão para o Centro-Oeste, né? Eu quase não estou atendendo lá mais, mas de vez em quando ainda tem uma que faz muita questão de ser atendida lá. As pessoas vêm porque acreditam, porque vê o seu trabalho, porque vê resultado. Ninguém vem do nada, vem porque alguém fez e se deu bem e tudo mais. Mas é essa questão ainda, né? É que eu quero colocar. Gente, seriedade, né? Busca seriedade. E as pessoas buscam para trabalhar exatamente o quê? Crença limitante, procrastinação. Tá. Crença limitante fica muito com cara de coach, que é uma coisa que eu já peguei paura. Explica um pouquinho se as crenças limitantes, de fato. Vamos lá, crença para não ficar essa coisa de coach, porque senão o povo sai correndo. Tá mais agora que eu sou o novo coach do momento. Você não é um coach, você é outra coisa, né? A internet está dizendo que eu sou coach. Coach já é uma outra coisa. Você é uma pessoa... Desculpa, gente, mas é uma questão de seriedade. Está tão bagunçado. Vamos lá. Crença limitante. Olha o nome. Crença que te limita. Então, a maioria quer mudar de vida, mudar de carreira, ganhar dinheiro, ser próspero, ser feliz. E aí, roda, faz tudo e nada muda. Quando você vai perguntar para a pessoa 3 frases, você vê que ela está cheia de crença limitante, ou seja, ela não acredita nela, ela acha que ela está cheia de problema, ela acha que ela não vai conseguir, ela acha que ela não é inteligente, sou pobre, eu não ela acha tenho. que é feia, que ela é pobre, ela acha que ela já tentou de tudo. Então, às vezes, ela pode se achar, sabe, tem mulheres e homens bonitos que aí perguntam, Fernando, mas eu já tentei de tudo. Aí o problema não é no externo, o problema é o interno. Aí quando você vai ver essa pessoa, não fala com o pai, não fala com a mãe, está com problema,
não aceita, a mulher não aceita o marido, ou seja, está cheio de coisas que limitam Não a se mente dela. aceita, né? Aí acaba não se aceitando. Então, não é um bate-papo que a gente tem. Porque aí se eu bater um papo com ela, eu vou falar coisas que ela já sabe. Aí ela precisa sentir energia passando no corpo, essa energia vai desbloquear. E a maneira mais rápida e fácil não, a maneira mais rápida é fazer ela sentir a energia da criação. Na grande maioria das vezes, a energia sexual. Que não tem nada a ver com sexo. Fique claríssimo que não tem nada a ver com sexo. Ou tem, só que num outro nível, que não é, né? Porque nós estamos lidando com o ser humano. O que o ser humano pode pôr na cabeça dele? Não, eu vou lá então, o que vai acontecer? Na verdade, as pessoas que me procuram, elas já viram os vídeos e já perguntaram a várias pessoas que fizeram o curso. Sim. Elas já sabem, né? Que o buraco ali é mais embaixo. Pois é. Então, Mas é porque a intenção é que se abra, para que se abra para pessoas que talvez não estejam tão preparadas, né, amigo? Acho que a questão é abrir para as pessoas que não estão tão preparadas, porque às vezes aquela pessoa que está ali, ela já tem um conhecimento. Quantas pessoas poderiam estar ali se elas entendessem qual é o processo de verdade? Que o processo é uma reação, né? O sexo ali não é o princípio, não é a base, né? Mas sim a sexualidade, num outro sentido, numa outra amplitude, e o lado da magia. Curas físicas, procuro por curas físicas? Procura bastante. Eu tenho muitas mensagens no direct para cura de câncer e várias outras coisas. Inclusive, tive há pouco tempo uma pessoa que eu ajudei, eu tratei, e ela fez um depoimento dizendo que acabou o câncer. Sim. E aí a gente repostou. É aquela história, né, que uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu tenho 6 meses de vida. Eu escuto muito isso, eu acho isso horrível. Falar, que bom, me dá o endereço do seu médico, eu quero essa garantia, porque eu não posso dar garantia nem de um segundo, né? Eu não sou Deus, né? Sou Deus em ação, mas não sou o próprio, né? Então, quem pode dar vida e morte para alguém, né? Então, se você pode, eu falo dessa forma, porque eu não acredito nisso. Médico não deveria dar sentenças de morte para ninguém, com data. Aí, falo, vai para casa, vai assistir série, bestinha, bobinha, vai rir com teus filhos, sabe? Fica feliz, desliga de notícia ruim, notícia pesada, não fica procurando sobre a doença na internet, muda o foco. E quantas pessoas eu já ajudei a se curar dessa forma? Porque você muda o foco, você quebra exatamente esse parâmetro, que também é uma crença limitante, né? Se você tem um câncer, está morto. É isso, né? Você tem que... Eu sempre tenho um lema, né, que as pessoas me perguntam, você acredita em Deus? Eu já falei isso várias vezes. Então, eu não acredito em Deus, eu tenho certeza. É porque quem acredita tem dúvida. Assim, acreditar é você tudo que há é não, né? Então quer dizer que amanhã você pode não acreditar. E há é não, né? Exatamente. Como eu tenho certeza, se eu tenho algum problema de saúde, que eu não estou livre disso, não, ninguém está. Eu simplesmente consigo condicionar minha cabeça a entender que tudo é possível. Eu costumo dizer que eu troquei. Há pouco tempo eu aprendi isso, olha só, né? A gente está sempre aprendendo. Eu aprendi com um alquimista, que ele me ensinou uma coisa tão básica, né? Mas a gente não se percebe. Você percebe? Eu tinha essa história de acreditar. Acreditar é não acreditar, na verdade. Né? Anormal, não normal. Isso aí. Acreditar, não acredito, né? Então eu uso o creio, né? Então eu creio que tudo, absolutamente tudo é possível. Esse crer vem de ter certeza. Acreditar vem de duvidar. Duvidar. Então na vida a gente sempre acredita que vai ter sucesso. A gente acredita que vai ser rico. A gente não crê. A gente acredita. A mensagem mais importante que eu sempre digo é: não acredite, creia, tenha fé. E não precisa ter muita fé. Assim como o mestre maior disse, se tiver apenas do tamanho de um grão de mostarda, você tem a forma e o poder de dizer para uma montanha mudar de um lugar para o outro. Metaforicamente, ele está falando, eu não sei se é metaforicamente não. Eu tenho uma certeza muito grande que a fé realmente pode fazer coisas que
para a mente humana, pode parecer impossível. Porque é uma questão de parâmetro, né? É uma questão de parâmetro. Na faculdade ainda, eu lembro de assistir alguns vídeos. E tinha um vídeo, e esse é um fenômeno já mundial. Por acaso, esse foi filmado. Mas ele é mundial, aconteceu muitas vezes. Uma mãe levantar um caminhão para tirar um filho de baixo. E levanta. Porque naquele momento, não existe nada que impeça ela de ser mãe. Naquele momento, a dor é tão grande, e a certeza que ela vai tirar o filho dali é tão grande, que ela levanta um caminhão, que é humanamente impossível, porque nós temos coluna, essa coluna, né, tem os seus acolchoamentos, digamos assim, tem suas vértebras, tem suas proteções, tem suas cartilagens. A gente sabe que não dá para levantar. Por que a gente sabe? Porque a gente fica... Mas ela vai, levanta e tira. Então, realmente, se você crê, você é capaz de qualquer coisa. Por isso que Jesus disse, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ou seja, você tem a capacidade de se autocurar. Claro, para ficar claro, então quer dizer, Fernando, você está dizendo que uma pessoa sem perna pode levantar e andar. O cego pode falar assim, eu enxergo, e agora enxerga. Ele está de olho fechado, eu enxergo. E agora ele abre o olho e ele... Não é isso. Mas nós temos a capacidade de mudar o nosso destino. Então, essas metáforas, essas histórias são para mostrar isso para a gente. A gente não pode se deixar perder pela racionalidade. E o magnetismo mostra isso. A nossa essência não é o racional. É a nossa emoção. É a nossa centelha. Nossa centelha não pode ser racional. Ela tem que ser ligação direta com o etéreo. E o etéreo está aqui, na palma das nossas mãos. A gente costuma dizer que no magnetismo a gente trabalha muito o dedo médio, que é o dedo do etéreo, da quinta essência. Então, tudo está ligado nos nossos corpos. Os corpos sutis, os astros, todos estão ligados na gente. Só que isso acaba ficando muito místico, muito esotérico, e fica difícil explicar. Mas quando a gente começa a entrar no magnetismo, a gente percebe que tudo é muito fácil de entender. Basta você realmente entrar de corpo e alma. Entender não é abrir mão de certos lugares de vitimismo. E se você entende, não justifica mais. E ser vítima traz conforto para algumas pessoas. Pelo menos elas acham isso, né? Sim, o cérebro gosta do vitimismo. Porque é mais fácil. Porque você fica acomodado. As pessoas vão lá falar contigo. É o momento de você comer açúcar, de se sentir bem. Por isso que as pessoas ficam vendo Netflix, comendo sorvete, chorando com filme. Ou seja, elas entram naquele loop da pílula azul. O que é a pílula azul? Exatamente todo o processo que todo mundo faz. Agora aquela pílula vermelha que vai te mostrar o que está fora da caixa, aí você acaba sentindo dor. Como ninguém quer sentir dor, o que é melhor, sentir dor ou comer um hambúrguer? Melhor comer um hambúrguer. Claro. Mas o hambúrguer vai te dar a recompensa imediata, a dor não. Agora, se você sentir dor, pode ser que amanhã você tenha conseguido melhorar a tua saúde, o teu corpo, só que você passou por esse momento ruim. Ou seja, enquanto muitos dormem, outros estão o quê? Acordando ou buscando esse despertar espiritual. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, e é provocativa mesmo. Eu falo, olha gente, se você está chorando porque está sozinha, está sozinho, né? E de repente a tua ideia de resolver a solidão é pegar uma lata de sorvete com a sua amiga também sozinha, sentar as duas e chorar a noite inteira tomando sorvete e vendo um filme meloso, sinto muito. Você está cavando uma cova da qual você não vai sair, né? Então o que você faz? Saia de casa, vai para um cinema, vai para qualquer lugar, vai espairecer, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa. Mas não fica martirizando, cutucando a ferida, né? As pessoas querem essa ferida. As pessoas imploram por essa ferida. Eu e qualquer pessoa que trabalhe com isso, que eu conheço até agora, nós passamos pelas mesmas questões. Você agora já não é mais o terapeuta, tá? Você é o João da Silva que me procurou no consultório.
É muito comum que o João da Silva transfira para mim 100% e ele não queira fazer nada. Ele pagou uma consulta, pagou um atendimento, e eu que resolvo a vida do João da Silva. Né? E consultar é perguntar. Consultar é se informar a respeito do que precisa ser feito naquele assunto. Quanto disso você se é que você passa por isso na sua vida? Quanto você passa por isso? Bastante. Ainda? Porque eu não sei o quanto as pessoas querem realmente a mudança. Tipo assim, você não resolveu vir aqui, porque você não resolveu isso para mim. É. Já escutou isso? Já. Tá. E quando você disse assim, fala, olha, você passou por uma... Você também faz a consulta, né? Isso. Você faz uma consulta. Olha, você passou pela consulta, mas você tem que fazer isso, e você tem não, se ninguém tem nada. Mas você precisaria passar por essa situação. E a pessoa não passa. Te dá uma certa frustração? Uma dor? Me deu muita já. Hoje em dia, eu já sei como funciona. Eu ainda choro. Mas hoje eu já estou acostumado. Porque a maioria... Eu ainda choro. Acabei de falar isso agora. A maioria não quer mudar. Eu ainda choro. Eu ainda choro. Não adianta, Ivan. A maioria não quer mudar. E não adianta a gente entalar a verdade na pessoa. Por isso que eu falo, as pessoas me chamam de seta, ou seja, direção. Eu mostro um caminho. Eu digo assim, eu sou o Waze. Eu sou um Waze espiritual. Então eu falo assim, ó, vira ali e dá uma olhada. Mas você não precisa virar ali, você pode seguir direto. Até você fala assim, vou seguir direto e depois eu viro, tá bom? Aí o outro fala e vira. Fala, nossa, que incrível que eu vi. Parabéns. Viu? O que você acha de fazer isso? Eu faço isso com a pessoa. Aqueles que estão preparados vão entender, vão aceitar e vão mudar. Aqueles que não estão vão falar assim, não, Fernando, eu vou para outra rua. Tá ótimo. Também é um direito, né? É um direito da pessoa. E aí não adianta o que a gente for fazer. Se eu entrar nessa esfera, já era. Eu às vezes eu fico preocupado porque eu sei aonde aquela estrada vai dar. Eu sei onde aquela estrada vai dar. Pessoas que têm vidas magníficas para viver e estão se matando. E essas pessoas, se matar, gente, nem sempre se matar é dar um tiro em si mesmo, tomar um veneno, não. Se matar é se matar em vida, né? É continuar sobre a terra sem viver. Essa é a pior morte que existe, né? Quantas pessoas você encontra também assim, né? Pessoas que já foram, né? O corpo está aqui, mas eu diria que já desistiram. Grande parte da humanidade são zumbis. São zumbis. São pessoas que estão apenas vivendo. Na verdade, elas não estão vivendo, elas estão existindo. E um dos trabalhos é esse, mostrar que é possível elas pararem de existir e começarem a viver, independente da idade. Você conhece uma historinha dessas sufistas, essas historinhas, aquela das larvas que viviam no fundo do lago? Você conhece a historinha? Eu acho que é muito adequada essa historinha para a gente hoje, para a gente ir caminhando para a finalização. Que no fundo de um rio, de uma lagoa, de alguma coisa assim, vivia uma comunidade enorme de larvas. E existia uma regra: não coloquem a cabeça depois na superfície. Não coloque a cabeça fora da água. Por quê? Não, porque lá fora tem um monstro horrível, que você colocar a cabeça você vai ser devorado. Só que aquele mundo ia ficando tão pequeno, de vez em quando uma subia, né? Subia e sumia. Aí confirmava os outros. Até que uma disse assim, falou não, né? Estava ali cochichando que mais uma tinha sido devorada. Ela falou, olha, se for para ser devorada, então eu vou ser devorada, porque eu não aguento mais viver aqui. Aí ela foi. Quando ela botou a cabeça para fora, ela criou asa e voou. Né? Infelizmente, poucas tiveram coragem de criar asas. Né? A grande maioria continuou como larvas. Então, quando a gente entende isso, na prática, que não é fácil, a gente deixa as pessoas onde elas querem estar. Exatamente. Não é isso? Eu gostaria que você falasse algo que você acha que ficou sem a gente comentar, sem a gente falar, porque é um assunto extremamente interessante, né? Vasto. Né? Eu tentei fugir
do de sempre, né? Porque senão a gente ia ficar na questão da hipnose, disso, daquilo outro. Mas que você falasse a respeito de como isso... Alguma coisa a mais que você quisesse deixar, como isso funciona, já agora pegando pela questão da neurociência, alguma coisa que você quisesse deixar nesse sentido, se você achar que deve, a gente vai ter prazer de te ouvir. Então, na verdade, acho que uma última coisa que eu queria falar, eu sempre falo isso, eu sempre gosto de dizer, de reafirmar isso. A gente precisa ser a gente mesmo, custe o que custar. A gente precisa aceitar a nossa essência, mas não aceitar quem nós somos atualmente. Porque às vezes quem você é pode não ser tão interessante, mas você tem algo muito maior aí dentro. Entender que Deus existe, independente se você acredita ou não. Se nós viemos do Big Bang, está tudo bem, mas alguém fez o Big Bang. E uma mensagem dentro disso é, se tu não acredita em Deus, eu tenho um convite para você. Se você estiver assistindo e não acredita. O convite é o seguinte, fecha os olhos e faz o seguinte, vai falar a seguinte frase no seu pensamento. Deus, se o Senhor existe, me dá um sinal. Fecha os olhos, de olhinho fechado, e faz uma outra pergunta. Deus, eu queria muito que o Senhor existisse. Apenas isso. Aí solta e deixa ir. E segue sua vida. E observe os sinais que vão acontecer. Isso vai fazer você se conectar mais contigo mesmo e vai entender que nem tudo é talvez como a sua cabecinha pensa. Tem muitas coisas entre esse lado e o outro lado que podem estar tentando falar contigo, mas você não está percebendo. É isso. Perfeito. E uma piadinha para encerrar, né, gente? É aquela história do cara que está se afogando e fala assim, meu Deus vai me mandar um navio para me pegar. Meu Deus vai mandar uma lancha para me pegar. Aí passa a bananeira, eu não sou filho de Deus, não vou trepar essa bananeira. Passa uma tábua, eu numa tábua, não, eu sou filho de Deus, ele vai mandar uma lancha. Aí você se afoga, né? Aí chega para Deus e fala, escuta, mas eu acreditei tanto. Por que o Senhor me salvou? Opa, peraí. Eu te mandei uma bananeira, te mandei uma tábua, te mandei um pedaço de isopor. Não deu para mandar uma lancha, não tinha nenhuma por perto. Então, é sobre isso também, né? É a gente ver Deus, né? Como ele se apresenta. Não espere uma bordoada, né? Às vezes uma revoada de uma única borboleta já representa tanto, né? E as pessoas querem ver luzes piscando para todo lado. Então vamos observar, né? Que tudo depende muito da nossa percepção. E é sobre isso. Eu acho que esse assunto nosso hoje foi fantástico. Eu procurei levar exatamente, né, esse trabalho que você veio apresentar para a gente, Fernando, exatamente nesse aspecto do sagrado, né? Porque senão fica muito em cima daquilo que as pessoas querem entender. Porque o mundo funciona assim agora. O mundo está sendo manipulado por haters de todo canto que você vai. Se você faz alguma coisa que transforma a vida de alguém, você é um inimigo público, porque não pode mais fazer o bem, né? Parece que o bem está incomodando demais, porque é um momento de transformação, é um momento de mudanças. Então, que bom que você veio até aqui. Eu quero te agradecer muito, Fernando. Obrigado. Mesmo, tá? É uma satisfação ter você aqui. Com certeza foi um bate-papo incrível que vai fazer muito sucesso aqui no Consciência Paranormal. E gratidão, cara, é o que eu posso te dizer. Gratidão em nome de todos que estão assistindo também. Obrigado. Me deixa só um contato seu. Tá. Para que as pessoas possam ter mais acesso. Quais são suas redes sociais? Na verdade, o melhor de todos é o Fernando Liberal Oficial, Instagram.
Fernando Liberal Oficial, Instagram. Não é né? difícil ver lá minha cara, então é bem fácil. Vai saber do que é que se trata. Então, gente, gratidão mais uma vez. Obrigado. Estamos aprendendo. Se você ainda não segue o meu canal, se você não está inscrito, se inscreva no Instituto Ivan Martins e venha fazer parte do Consciência Paranormal. Que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma especial no dia de hoje. E sempre, né, gente? Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.